Todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. O grande problema do pecador é quando ele decide viver pecando de uma maneira deliberada, quando o pecador usa de sua liberdade e passa a viver uma vida libertina, troca a liberdade em Deus para viver uma libertinagem, significa que este pecador está cada dia se afastando mais de Deus. E esse é um grande problema da atualidade, porque o ser humano não está mais satisfeito em viver uma vida de pecado. Agora o ser humano quer viver pecando, mas quer induzir outras pessoas a pecar como ele também peca. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as autoridades políticas e religiosas das nações que estão tentando normalizar aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no início do vídeo, você tem a liberdade de tomar a decisão que você quiser. Você pode fazer a escolha e viver da maneira que você quiser. Deus te deu essa capacidade de escolher, de tomar decisões. O grande problema é que se você escolher viver uma vida de pecado, viver uma vida fazendo coisas que desagradam a Deus, significa que você está se colocando debaixo de uma ira e de um juízo que está se aproximando dessa terra. E as pessoas que estão pecando à vontade, você percebe que elas estão ficando cegas para o mundo espiritual e para as profecias bíblicas. E nós estamos também assistindo às autoridades religiosas e às autoridades políticas tentando normalizar o pecado nos países. Como, por exemplo, a declaração do atual Papa a respeito de um determinado pecado. Abre aspas para a frase do Papa. Ele disse o seguinte: o sexo fora do casamento não é um pecado tão grave assim. Fecha aspas. Ou seja, o próprio Papa, que é considerado um dos líderes religiosos mais importantes do mundo, com grande influência, ele relativizou o pecado como se o pecado fora do casamento não fosse tão grave assim. As pessoas podem ficar tranquilas porque é um pecado mais suave. Você nota aqui que este homem, que é considerado uma autoridade em todo o mundo, ele tem grande influência na vida das pessoas. Muitas pessoas param, beijam a mão dele, assistem às missas e recebem os conselhos dele. E de repente ele dá uma declaração que é totalmente contrário à palavra de Deus. Todo e qualquer tipo de pessoa que vive pecando, essa pessoa se afastará a cada dia de Deus. E nós estamos vendo também as autoridades políticas em todo o mundo e aqui no Brasil tentando normalizar aquilo que a palavra de Deus chama de pecado e tentando desconstruir o que Deus estabeleceu desde o início. Como, por exemplo, a deputada do partido PT, que propôs uma lei que tirasse da certidão de casamento o termo marido e mulher. Como se o casamento pudesse acontecer sem nenhum tipo de gênero. Como se as pessoas não tivessem gênero e pudessem casar com o sexo que elas escolhessem. Como se o sexo não fosse biológico, mas como se o sexo fosse uma construção da sociedade. Consegue notar aqui a desconstrução dos valores judaico-cristãos e a desconstrução daquilo que Deus estabeleceu desde o início? E eu volto a dizer, eu falei no início do vídeo, você tem a liberdade de fazer a escolha que você quiser. O grande problema é quando as pessoas querem estabelecer leis e regras para tentar influenciar todo um país a agir daquela maneira. Vai lá comigo em Salmos. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa pergunta poderia ser dita dessa maneira também. Por que se enfurecem aqueles que não são crentes em Deus? E por que eles ficam imaginando coisas que não servem para nada? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu não sei se você vai lembrar, mas em Atos capítulo 9, nós vamos encontrar ali o apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo. Ele tem ali um encontro com Jesus e ele era perseguidor da igreja. E quando ele tem ali aquele encontro com Jesus, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você prestar bastante atenção, Saulo, ele não estava perseguindo diretamente Jesus, mas ele estava perseguindo a palavra de Deus e aqueles que pregavam a palavra. Aqui nós aprendemos que todos aqueles que estão lutando contra os servos do Senhor e contra os princípios da palavra de Deus são pessoas que se levantam contra o próprio Deus. É por isso que Jesus é chamado de o Verbo. As pessoas que se levantam contra a palavra de Deus estão se levantando contra o próprio Deus. É por isso que o texto vai dizer: por que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor? E olha essa fala que é uma fala muito atual, porque diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles tentam desfazer, desconstruir tudo aquilo que Deus estabeleceu, dizendo que esta é uma algema, é uma prisão. E eles dizem que esses conceitos da Bíblia são conceitos antigos. E eles dizem que esses ensinamentos deixam as pessoas algemadas e presas. Falam que é um livro antigo, da época do bronze. Como está escrito no texto, rompamos, tiremos essas algemas. Agora, todos aqueles que se insurgem contra a palavra de Deus estão se levantando contra o próprio Deus. Olha o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar e no seu furor os confundirá. Eu falei no início do vídeo, todos aqueles que pecam deliberadamente, que pecam como se não houvesse amanhã, estão se colocando debaixo da ira de Deus e esta ira está se aproximando. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, João Batista olhou para os religiosos e para os políticos e disse: quem vos induziu a fugir da ira que se aproxima? Hipócritas, se arrependam de seus pecados. Se passaram 2000 anos após João Batista e nós estamos encontrando as profecias bíblicas se cumprindo. E o que nós estamos assistindo é o cenário geopolítico, o quebra-cabeça se montando, se formando para confirmar as profecias bíblicas. Então a ira de Deus se aproxima e todos aqueles que estiverem vivendo deliberadamente no pecado vão sofrer com a ira de Deus. Agora olha o versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E por fim, o versículo 6 e 7 fala o que nós devemos fazer. Aqui está dizendo que o Senhor proclamará um decreto. E qual decreto é esse? O decreto é que Jesus Cristo veio a essa terra e ele foi gerado pela Virgem, como foi declarado, como foi profetizado por Isaías. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e todo aquele que crer em Jesus será salvo. Esse é o decreto que foi proclamado e está sendo proclamado durante esses 2000 anos. E ele diz também no versículo 6 que ele constituiu um rei e que este rei estará no Monte Sião. A antiga aliança foi estabelecida no Monte Sinai através de Moisés. E a nova aliança foi e estará sendo estabelecida no Monte Sinai. Todas as vezes que você lê na palavra de Deus a respeito do Monte Sinai, está falando da nova aliança e do reinado de Jesus Cristo que vai acontecer no futuro. Então, queridos, nós devemos tomar muito cuidado para não apoiar essas ideologias, essas políticas que estão tentando desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. Porque as nações sofrerão com grande juízo. E lembre-se do que eu falei, todos aqueles que vivem deliberadamente no pecado, todos esses ficarão cegos e não vão entender os acontecimentos proféticos no final dos tempos. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. Eu te aguardo no próximo vídeo.